Aqui no Esporte com Breja, você já viu que o Real Madrid viveu tempos de glória contratando grandes estrelas do futebol mundial. Porém, com o seu rival Barcelona a história foi diferente, pois o time da Catalunha viveu seu auge usando garotos da base e jovens do futebol mundial, conquistando assim inúmeros títulos e criando jogadores que entraram para a história do futebol. Porém, hoje o time não consegue mais produzir talentos das categorias de base, então acabam gastando milhões de euros nas contratações de jogadores que acabam fracassando no time. E aí surge a dúvida: será que o Barça deve contratar grandes craques para jogarem com Messi? Ou voltar aos moldes antigos e tentar produzir seus próprios talentos? O Esporte com Breja te mostra isso hoje. O Barcelona viveu seu auge entre 2005 e 2011, onde o time faturou 3 Champions League, 2 Mundiais de Clube, 2 Supercopas da UEFA, 5 Campeonatos Espanhol, 2 Copas do Rei e 5 Supercopas da Espanha, muito devido ao estilo de jogo de Pep Guardiola e, claro, aos jogadores lendários que foram produzidos pelo próprio clube, como Iniesta, Xavi, Valdés, Pedro, Busquets, Piqué, Puyol e principalmente Lionel Messi, um dos maiores da história que dispensa comentários. Essa era a principal característica marcante do Barcelona: produzir os seus próprios jogadores sem fazer contratações milionárias. Nesse período, o time também contou com alguns outros jogadores que foram importantíssimos, como Daniel Alves, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, Samuel Eto'o, David Villa e etc. Porém, esse time foi envelhecendo, os jogadores foram se aposentando ou mudando de clube, e no atual elenco apenas Messi, Busquets e Piqué continuam na equipe. E o Barcelona não consegue mais produzir seus próprios jogadores. Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, vem recebendo diversas críticas, e a torcida catalã vem pedindo a sua saída há muito tempo, por diversos motivos. Nos últimos anos, não só Bartomeu, mas também outros presidentes do Barça se envolvem em esquemas de corrupção dentro do clube, como foi o caso de Sandro Rosell, presidente do Barça entre 2010 e 2014, que anunciou a compra de Neymar junto ao Santos em maio de 2013 por 57 milhões de euros, o que seria a 11ª contratação mais cara da história do futebol. Porém, desse valor, o clube pagou 17 milhões e meio ao Santos e os outros 40 milhões de euros pagou para uma sociedade, supostamente de propriedade do pai de Neymar. Porém, como esse valor foi considerado muito baixo, já que o Real Madrid também tinha feito uma proposta por Neymar, o jornal espanhol El Mundo publicou que o Barcelona desviou 38 milhões de euros da contratação do atacante brasileiro. Fora isso, o presidente atual também paga absurdos por jogadores que acabam fracassando no clube, que são os casos de Dembélé, que veio do Borussia Dortmund por incríveis 138 milhões de euros para substituir Neymar, Coutinho, que veio por 145 milhões de euros, Malcom por 41 milhões, Paco Alcácer por 30 milhões e André Gomes por 37 milhões. De todos esses jogadores, nenhum segue no clube. Alguns foram vendidos por preços bem menores, dando um prejuízo gigante para o financeiro do Barça, e outros seguem emprestados, sem perspectivas de volta. Além disso, o time não consegue evoluir nenhum jogador da base, e também contrata treinadores duvidosos para o elenco. Hoje, Quique Setién é o comandante da equipe, e é muito contestado pela mídia e pela torcida. O Barcelona também faz contratações no mínimo esquisitas, que fazem a torcida se perguntar de onde veio esse cara e por que ele tá no Barça, como foi o caso de Paulinho, temporadas passadas, que veio da China para ser titular da equipe. Tudo bem, ele até chegou a jogar bem em alguns jogos, mas logo depois caiu de rendimento e voltou para a China. Outro caso foi na temporada passada. A torcida do Barça pediu um atacante goleador, fazedor de gols, para ajudar Luis Suárez, de preferência um jovem que tivesse em ascensão, e a diretoria trouxe Boateng, jogador de mais de 30 anos que estava encostado no Sassuolo. A torcida ficou revoltada e não entendeu a contratação. Esse ano aconteceu algo parecido, quando a diretoria trouxe Marcin Braithwaite, do Leganés, para ajudar Luis Suárez no ataque. Com todas essas contratações,
Fica evidente que o método do Barça é de trazer grandes jogadores para jogarem com o Lionel Messi, que é o dono do time. Porém, esses jogadores não estão ajudando nem um pouco. Luis Suárez não é o mesmo dos tempos de auge. Nessa temporada, ele só fez 16 gols e não teve nenhum poder de decisão, além de ter perdido muitos gols. Mas é claro, um jogador como ele precisa de jogadores à altura em outras posições. E Griezmann foi contratado justamente para isso. Ele veio do Atlético de Madrid por 120 milhões de euros para tentar formar um novo trio de sucesso com Messi e Suárez. Mas até agora foi um verdadeiro fracasso. Em 35 jogos, Griezmann soma apenas 9 gols pelo Barça. Não consegue criar jogadas e não tem o mesmo poder de drible e velocidade que tinha no Atlético de Madrid. Outro caso é o de De Jong, que foi contratado junto ao Ajax, mas que também não rendeu ainda. Óbvio, são dois jogadores que têm um futuro pela frente. Griezmann é um craque e demonstrou isso no Atlético de Madrid. É indiscutível, ainda pode render muito. E De Jong é jovem, só tem 23 anos. Tem muita margem para evoluir, mas a verdade é que por enquanto esses jogadores não deram certo no Barcelona. O Barcelona tem um gênio na sua equipe, que é Lionel Messi. Então, todo ano a diretoria pretende montar um time em volta do craque argentino. Porém, tá na hora de reciclar. O Barcelona não pode mais trazer jogadores como Boateng e Brent White para jogarem com Lionel Messi. Precisa trazer jogadores jovens em ascensão no futebol mundial. Eu não falo de jovens que são incógnitas, eu falo de jovens que são certezas, como Kai Havertz, que interessa a muitos clubes da Europa, inclusive o Barcelona, que pretende oferecer jogadores em troca pelo alemão. Por sinal, a diretoria perdeu a chance de contratar Haaland, que hoje brilha no Borussia Dortmund, porque não aceitou as exigências do jogador. Porém, em contrapartida, a diretoria acertou na contratação de De Jong, que apesar de não ter se destacado muito ainda, só tem 23 anos e tem um futuro enorme pela frente. São esses jogadores que a diretoria precisa ir atrás. Luis Suárez, jogador do Barcelona, já alertou a diretoria que eles precisam ir atrás de um substituto para o uruguaio. E é esse tipo de coisa que deve ser feita. O Barcelona precisa ir atrás de jogadores jovens que já sejam uma certeza no futebol mundial. Não adianta ficar contratando jogador que sabe que não vai dar certo. Afinal, Lionel Messi não é eterno. E ele pode estar com seus dias contados na equipe da Catalunha. Ele já dá indícios de que pode sair no futuro próximo. Ou mesmo se não sair, a sua aposentadoria já pode começar a ser discutida nos próximos anos. Ou seja, o Barcelona não tem muito tempo para contar com a genialidade de Messi na sua equipe. E se quiser que ele continue conquistando títulos antes de sair ou se aposentar, precisa trazer jogadores à altura para isso. Outro fator que é importante pensar para uma futura aposentadoria ou saída de Lionel Messi é de quem será o seu substituto. Óbvio, não é fácil, é praticamente impossível achar um jogador à altura de Lionel Messi, com a sua genialidade. Mas o Barcelona precisa se movimentar e tentar achar alguém na base ou trazer um jogador jovem para conseguir substituir o Messi num futuro próximo. A questão do Barcelona é que o time montou uma geração incrível que ganhou tudo, com Iniesta, Xavi, Messi, Puyol, entre outros jogadores. Porém, esses jogadores foram envelhecendo e saindo do clube, e só Lionel Messi sobrou. O Barcelona age desesperadamente para conseguir jogadores à altura, porque vê que Messi pode estar saindo do time o mais rápido possível. E o time não pode perder a oportunidade de ganhar outra Champions League antes que Messi saia. Com esse desespero, o time vai na contramão do seu rival Real Madrid e não pensa no futuro. Contrata jogadores de imediato que estão se destacando no momento, mas nem olham para a idade do jogador. E é isso que tem que mudar. O time primeiro precisa definir a situação de Lionel Messi, se ele fica ou se ele sai. Se ele fica, montar um time jovem em volta de Lionel Messi. Se ele sai, começar tudo do zero e tentar se reformular. E você? O que acha que o Barcelona deve fazer? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no Esporte com Breja. Até a próxima!